Olá, fidelidade! Como utilizar o seu poder de cura? Joseph Murphy. Este livro é escrito atendendo a milhares de solicitações de estudantes de muitas partes do globo. Uma das maiores turmas que já tive foi a do Wilshire Ebel Theatre, Los Angeles, Califórnia, sobre as curas milagrosas de Jesus e o que significam para os homens em toda parte. Este livro é uma tentativa de examinar o significado oculto das curas narradas no Novo Testamento e mostrar ao leitor que ele pode aplicar o princípio de cura hoje, do mesmo modo que Jesus o aplicou há cerca de 2000 anos. As histórias de doenças mentais e físicas descritas na Bíblia vêm se repetindo desde as épocas remotas até o momento atual. Podemos ver os sintomas e o quadro clínico das doenças descritas na Bíblia em quase todos os hospitais do mundo. Naturalmente, é verdade que as doenças descritas hoje possuem nomes científicos derivados da terminologia médica. Em pleno século XX, homens e mulheres de várias religiões despertam para os imensos resultados terapêuticos derivados da aplicação de leis mentais e espirituais. Nos setores da medicina, psiquiatria, psicologia e ramos afins, estão sendo coligadas provas e escrevem-se artigos sobre o efeito de conflitos emocionais e mentais destruidores como sendo a causa de todo tipo de doença. Isso é profético quanto ao fim do poder dos 5 sentidos, o reino da chamada matéria, e o restabelecimento do reino da divina inteligência e da infinita presença curadora por trás de todas as coisas. A Bíblia é um compêndio de psicologia que nos ensina a resolver todos os problemas. Explica como nos metemos em encrencas e depois nos ensina a sair dessas encrencas. Ensina uma ciência de vida, um conhecimento do significado de símbolos e ciência do alfabeto hebraico e o significado dos vários nomes da Bíblia. Constituem a chave de todas as histórias da Bíblia. Pode-se encontrar um significado desses vários nomes na obra de James Strong ou na de Robert Young, respectivamente, The Exhaustive Concordance of the Bible and Young's Analytical Concordance to the Bible. Há muitos outros livros de referência, mas esses dois são os mais utilizados pelos estudantes que se interessam pelo significado profundo da Bíblia. A fim de compreendermos plenamente o que fala ou escreve outra pessoa, precisamos nos sintonizar com o escritor, exigindo e sabendo que suas ideias, pensamentos, palavras e sentimentos se reproduzem em nossa mente. Não sabemos ao certo quem escreveu os evangelhos, e ao escrever ou falar sobre essas passagens maravilhosas da Bíblia, digo ao meu ser interior em meditação o que eu, como escritor dessas histórias, quis dizer ao escrevê-las. E então fico quieto e tranquilo, sentindo a inteligência viva dentro de mim fluir pela minha mente consciente, revelando-me tudo o que preciso saber. Só existe uma mente, uma recordação de tudo que jamais transpirou está dentro da sua mente subjetiva. E é possível você sintonizar num estado de intercomunhão de mente com mente. E é possível transmitir à sua mente todos os pensamentos, ideias e sentimentos de outra mente com a qual você esteja sintonizado ou em rapport. Isso é possível sem os meios normais da comunicação sensorial,
Só existe uma mente comum a todos os homens individuais. O propósito deste livro, dentro do possível, é subtrair dessas histórias da Bíblia todo o mistério para que ela se torne um livro aberto para toda a humanidade. A mesma presença sanadora usada por Moisés, Elias, Paulo e Jesus agora está às suas ordens. Utilize-a e avance na luz, passando de glória em glória até que apareça a aurora e as sombras fujam. Joseph Murphy. Capítulo 1. A cura dos distúrbios mentais. A seguinte citação é tirada do quarto capítulo de Lucas, constitui a base de toda a cura, e conta a todos nós o motivo por que estamos aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos, e a recuperação da vista para libertar os oprimidos. Em seguida, Jesus fechou o livro, entregou-o nas mãos do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Lucas 4, 18 a 21. Esse é um dos enunciados mais notáveis e extraordinários de toda a Bíblia. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Não amanhã, ou na próxima semana, ou no ano que vem, mas agora, neste minuto. Deus é o agora eterno. O seu bem é este momento. Exige a sua saúde agora, a sua paz agora. O princípio sanador e a paz de Deus estão dentro de você. Alguém me perguntou na preleção sobre as curas milagrosas se as histórias de curas na Bíblia eram verdadeiras. A resposta a essa pergunta é muito simples. Se o uso do princípio sanador se realiza o tempo todo e se aplica a toda a gente, o tempo todo e em toda parte, certamente é mais verídico, mais interessante e mais fascinante do que se fosse um fato histórico de certa data. Um ponto geográfico preciso e limitado a certo povo. Para poder compreender a Bíblia, considere-a como um grande drama psicológico que se desenrola na consciência de todas as pessoas em todo o mundo. Quando rezam cientificamente, considere os episódios dramáticos narrados na Bíblia a seguir como se fossem histórias sobre você e seus amigos, despertando das trevas para a luz interior. Podem chamar Jesus na Bíblia de razão iluminada, como fez Robert Taylor, de Cambridge, Inglaterra, em 1829. O livro dá muitos significados para o nome de Jesus, tais como Deus é o Salvador, ou Deus é a sua solução ou salvação. Em outras palavras, os nomes Josué e Jesus são idênticos. O significado é que a sua percepção ou fé no Deus sabedoria pode fazer todas as coisas. Considere Jesus como você possuído de fé e confiança, olhando para os pensamentos, crenças e opiniões da sua mente, a sua sinagoga, rejeitando todas as falsas crenças, teorias e ideias e proclamando a presença de seu ideal ou estado de espírito desejado. Você faz isso no tempo presente. O texto da Bíblia lhe diz que o que quer que você procure existe agora.
Por que esperar por outra cura, por uma cura? Por que adiá-la? Por que dizer, um dia terei paz? O Deus da paz está no íntimo. O poder do Onipotente está no íntimo. E você receberá energia e força. O amor está aqui, neste momento. E você pode sentir o amor divino inundando o seu coração por toda a gente. Você também pode atrair o seu companheiro divino agora. O que você procura no futuro está presente agora, bem onde você está. O seu conhecimento das leis de sua mente é o seu salvador. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio mau, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem és tu. Tu és o Santo de Deus. E Jesus o ameaçou, dizendo: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Lucas 4, 32 a 35. Trechos relacionados: Marcos 1, 23 a 27, 3, 11, 7, 25 a 30. Havia uma crença antiga de que, quando um homem era louco, estava possuído por demônios ou diabos. A conclusão é que todas as pessoas psicóticas ou com distúrbios mentais eram possuídas pelo demônio. Nos tempos bíblicos, o exorcismo, em suas formas diversas, tornou-se a terapêutica normalmente aceita para os pacientes com distúrbios mentais. Ainda hoje, em algumas regiões dos Estados Unidos, um estudante pode dizer: eu acho que ele está possuído por um demônio. Em certa época, as pessoas tentavam vários métodos para expulsar os demônios da mente ou do corpo da pessoa. Hoje, o psiquiatra, o psicólogo e o líder espiritual procuram promover uma adaptação da personalidade e uma purificação da mente, tirando-lhe todos os pensamentos negativos e falsas crenças. É bem conhecida a modificação repentina e milagrosa que se nota muitas vezes hoje em dia, quando um estado maníaco depressivo de um indivíduo é curado pela terapia de choque. Há muitos anos, quando eu era menino, viajando num transatlântico para a Índia, vi um louco possesso ser completamente curado por uma americana que rezou por ele em alta voz. Foi uma cura notável e instantânea. Curioso, perguntei a ela o que tinha feito. Ela respondeu: declarei que o amor de Deus e a paz encheriam a sua mente. Hoje compreendo muito melhor o que ela queria dizer. A percepção dela da presença e poder de Deus no homem foi imediatamente ressuscitada na mente dele, e seguiu-se a cura. A fé da mulher o curou. É esta a história do ponto de vista espiritual. Todos os demônios ou diabos são estados de espírito negativo que se desenvolveram porque o poder criador do homem foi usado de um modo ignorante e destruidor. O trabalho de todo homem é entrar em sua própria sinagoga, espírito, e por meio da percepção espiritual, expulsar de sua mente as falsas teorias, dogmas, crenças e opiniões, bem como todos os estados negativos, como ressentimento, má vontade, ódio, inveja e etc. São esses os diabos que nos endiabram. As obsessões, a dupla personalidade e todas as outras aberrações mentais são resultado do pensamento negativo habitual, cristalizando-se em estados de espíritos definidos, tais como complexos e vários outros bolsões venenosos do subconsciente,
Você tem o poder de expulsar os demônios, afirmando a sua unidade com o Deus que mora dentro de você. Então você, em silêncio ou em alta voz, com fé e sentimento, pronuncia as palavras de saúde, harmonia e paz. Reze com confiança como uma mulher no navio, citada acima, concentrando silenciosamente sobre o poder do amor de Deus sobre a pessoa. Desse modo, rompe-se a prisão dos maus pensamentos. O suposto demônio exclama: "O que queres de nós, Jesus Nazareno?" E ele respondeu dizendo: "Cale-se e saia dele." Repreender significa rejeitar completamente, de uma vez por todas, o poder de qualquer força dita negativa ou má. Você não admite nem por um momento que os demônios tenham algum poder, ou que haja tais entidades. E por isso Jesus não deixava que eles, os demônios, falassem. Marcos 1:34. Isso significa que você que é iluminado pela luz, de modo algum permitirá que os pensamentos negativos o levem a desviar-se da crença no poder supremo único, que é uno e indivisível. O método de cura usado por Jesus aqui foi a palavra da autoridade. Ele manda nos espíritos maus com autoridade e poder, e eles saem. Lucas 4, versículo 36. A sua palavra é a sua percepção, o seu sentimento, a sua convicção. Psicologicamente, é a união da mente consciente e subconsciente. Isto é, você chegou ao ponto da concordância, ou completa aceitação mental daquilo que afirma como verdade. Do momento em que você o aceita completamente, sem ressalvas, a cura se realiza na pessoa pela qual você reza. Se você estiver rezando por uma pessoa com distúrbio mental, acompanhe os sentimentos da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, explanados aqui. Entre com coragem em sua sinagoga, o que significa o templo de sua própria mente. Ali, concatene os seus pensamentos, ensaiando mentalmente as verdades sobre Deus na presença de seus pensamentos e opiniões reunidos, e ali sinta a atmosfera mental de liberdade e paz de espírito pelo doente. Torne-se Jesus, mente iluminada. Agora, isto é você. Você está cheio de fé e confiança ao entrar no reino de sua mente, sem dar poder aos sintomas ou à natureza dos bloqueios mentais. Rejeite totalmente o veredicto e as opiniões dos que o cercam. Faça isso com ênfase e com um sentimento de conhecimento íntimo, sabendo que você tem autoridade de falar a palavra. Isto é, sente e sabe que o seu pensamento tem autoridade. Depois que o pensamento infinito, por meio de você, pois que é um pensamento infinito por meio de você. Kimbe, o grande curador americano, sabia que quando pensava em seu paciente, estava comandando a mente e o corpo daquela pessoa. Então contemplava a sua perfeição divina copiou muitos dos milagres narrados na Bíblia. A convicção íntima de Kimbe era no sentido de que o que era verdade para Deus era verdade para o seu paciente. Era a palavra que ele mandava. Ele enviou a sua palavra e os curou. Existem muitos maus espíritos, emoções negativas, tais como ódio, ressentimento, vingança, inveja e etc. Pode-se dizer que um homem
que tenha um ódio intenso está obcecado por um mau espírito. O seu estado de espírito ou emoção é o espírito funcionando num plano humano. A lei que governa a sua mente subjetiva é que ela é passível de sugestão. Antigamente, era ideia corrente que qualquer pessoa, a qualquer momento, podia ser acometida pelo demônio. Muitas pessoas que passavam a um estado subjetivo por causa do medo se encontravam a um estado subjetivo. Muitas pessoas que passavam a um estado subjetivo por causa do medo se encontravam possuídas pelos demônios, isto é, o poder de seus próprios pensamentos de temor. Antigamente, e mesmo hoje, em algumas regiões do mundo, a profissão de exorcista era e é muito lucrativa. A crença geral era de que os demônios temem a água benta, a Bíblia e a pronunciação do nome de Deus. Assim é que, diante de uma ordem verbal do exorcista, o chamado demônio fugia imediatamente, deixando o padre livre. Às vezes, o paciente tinha convulsões ao ouvir falar no nome mágico, e então empregavam-se mais exorcistas. Pode-se ver que todo o processo se baseia na crença, e segundo a crença do exorcista, assim lhe é feito. Os médicos e cientistas que realizam experiências de hipnose sabem que qualquer que podem fazer com que um indivíduo sob hipnose haja como louco por meio da sugestão. Por exemplo, num estado de transe, o homem pode receber a ordem de saltar num pé só ao ver um cachorro, e ele saltará, dada a sugestão pós-hipnótica. Ele repetirá o ato depois de ser despertado. Isso é uma compulsão. Podem dizer-lhe que ele está possuído por um mau espírito ou um demônio, e sua mente subconsciente, que age por sugestão, reproduz fielmente o papel de um demônio com a mesma sagacidade com que reproduziria qualquer outra personagem sugerida. A mente subconsciente, que é todas as coisas para todos os homens, pode apresentar tantos tipos e graus de demonismo quando houver de demônios envolvidos na sugestão. Experimentalmente, pode-se produzir qualquer tipo de loucura por meio de sugestões dadas aos indivíduos no estado de transe. Nas experiências em que a sugestão é aliviada, dizendo-se ao indivíduo que era apenas uma sugestão, as aberrações mentais desaparecem. Os tipos de loucura esquizofrênica, psicótica, maníaco-depressiva podem ser demonstradas pela sugestão. É fácil ver de onde procedem os chamados demônios. A cerimônia do exorcismo, que ainda hoje é usado por certas organizações, constitui uma ordem sugestiva extremamente poderosa para a mente subjetiva. Segundo a fé do operador, consegue-se alcançar o resultado almejado. O fato de o distúrbio ser suscetível de uma cura por um ritual ou cerimônia denota claramente a sua origem mental, excluindo a possibilidade de ser ele atribuível a causas extraterrenas ou entidades externas. Muitas pessoas me procuram e me escrevem dizendo que ouvem vozes o tempo todo e que coisas terríveis essas vozes dizem.
acreditam estar possuídos por espíritos malignos. Eu lhes digo que também ouço vozes. A clareaudição é uma faculdade da mente humana. É a faculdade da inteligência dentro de você que permite à sua mente objetiva receber informações, receber comunicações da sua própria mente subjetiva ou de outra, por meio de palavras pronunciadas. Há algumas semanas tive claramente a resposta para uma pergunta que me intrigava havia algum tempo. Ouvi as pessoas dizerem essas palavras claramente. Essas palavras não provinham de algum ente desencarnado, e sim de meu espírito próprio, o próprio ser subjetivo, que é um com a sabedoria ilimitada e a inteligência infinita. Quando você recebe ideias do subjetivo ou quando a resposta surgem, é necessariamente pelos meios que possam ser compreendidos por você, isto é, por meios que agradem aos seus sentidos. Há muitas pessoas que ouvem com clareaudição, algumas atribuem isso à imaginação, outras o consideram uma alucinação subjetiva. Alguns atribuem esse fenômeno de ouvir palavras da mente subjetiva aos espíritos dos que se foram, que é preciso dizer que se aplica a mesma lei da sugestão, governando o caráter de sua manifestação de clareaudição. A mente subconsciente assume as personalidades sugeridas pela mente inconsciente. Se, por exemplo, você achar que é um anjo da guarda falando com você, ou a voz de um espírito desencarnado, o subconsciente acompanhará a sugestão dada, e todas as comunicações futuras serão feitas na base suposta por você. O seu subconsciente assumirá o personagem de anjo ou demônio, de acordo com a sugestão recebida. Há alguns meses, um rapaz de uma universalidade local procurou-me queixando-se de estar sempre ouvindo vozes e espíritos que o levaram a fazer coisas feias e que não o deixavam em paz, não lhe permitindo ler a Bíblia, nem ouvindo livros espirituais. Ele estava convencido de que estava falando com os seres sobrenaturais. Aquele rapaz tinha a clareaudição e, sem saber que todas as pessoas possuem essa faculdade, começou a achar que era devido aos espíritos malignos. Suas crenças supersticiosas o levaram a atribuir isso a espíritos dos quais se foram. Preocupando-se com isso constantemente, ele se tornou monomaníaco no assunto. Sua mente subconsciente, dominada e controlada por uma sugestão todo-poderosa, mas falsa, aos poucos foi se apoderando e controlando as suas faculdades subobjetivas, e a razão dele abdicou de seu trono. Tornou-se o que se chama de um desequilibrado mental. Como se tornam todos os que permitem que suas falsas crenças os dominem. Não podemos pôr a nossa mente nas mãos de bandidos, assassinos e criminosos. Coloquem a sua mente nas mãos da sabedoria e do amor divino. O que é a fé em Deus e todas as outras coisas boas se encarreguem de fazê-la cumprir. A mente subjetiva ou subconsciente dentro de nós tem uma importância e um significado tremendo, mas pode ser influenciada negativamente e positivamente. Certifique-se de influenciá-lo somente de modos positivos.
construtivo e harmonioso. O subconsciente possui poderes transcendentais, mas ao mesmo tempo é passível de sugestão boas e más. As explicações que dei àquele rapaz produziram profunda impressão nele. Dei-lhe a seguinte oração escrita, porque ele devia repetir durante 10 ou 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia. O amor, a verdade e a sabedoria de Deus inundam a minha mente e meu coração. Amo a verdade, ouço a verdade e conheço a verdade. O rio da paz de Deus inunda a minha mente e dou graças por minha liberdade. Ele repetiu a oração devagar, com calma, reverência e com um sentimento profundo, especialmente antes de dormir, intensificando intensificando-se com a harmonia e a paz, ele provocou uma reorganização dos padrões de pensamentos e imagens de sua mente. Houve a cura. Ele sabia que o que se aplicasse a Deus, aplicava-se a ele. Conseguiu a convicção por meio da repetição, fé e expectativa. A minha oração por ele de noite e de manhã era a seguinte: João está passando bem. Ele está refletindo a sabedoria divina e a inteligência divina. Em todos os sentidos, a mente dele é a mente perfeita de Deus, imutável e eterna. Ele ouve a voz de Deus, que é a voz da paz e do amor. Ele compreende a verdade, conhece a verdade e ama a verdade. O rio da paz de Deus inunda a sua mente. Sua mente está cheia de sabedoria e compreensão de Deus. O que quer que esteja preocupando agora vai deixá-lo, e eu o declaro: livre-se em paz. Meditarei nessas palavras da verdade de dia e de noite, seguindo a sensação da paz e harmonia. No fim de uma semana, o rapaz estava completamente livre. Jejuei diante do banquete envenenado das provas dos sentidos e sintomas do medo. Tive de curá-la. Tive de curar-me da crença num estado doentio, e os outros resultados surgiram-se naturalmente. Creio que a minha explicação auxiliou muito de verdade. E creio também que a minha explicação auxiliou muito aquele rapaz. O estado de doença é condicionado em nós enquanto vemos aquela crença. Aquele estado de crença representado em nós. O nosso fracasso deve-se à falta de fé nos discípulos, às nossas faculdades mentais. Devemos contemplar a perfeição infinita dentro de nós e continuar a fazê-lo até o dia raiar e as sombras surgirem.